Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí e hoje nessa sessão nós iremos trabalhar, olha só, de olho na tela, módulo 1, unidade 2, atividade 1. Vamos lá? Bom, olha só, nós temos aqui um texto ao qual nós iremos trabalhar as atividades de 1 a 5. Olha só o texto. A internet pode transformar-se em um problema para a vida pessoal dos usuários? Sim, é preciso ter cautela. Segundo o consultor empresarial e professor do Centro Universitário Newton Paiva, Cristiano Lopes, famosos precisam ser assessorados por especialistas em comunicação, até mesmo quando utilizam a internet. As mídias sociais configuram-se como importante instrumento de divulgação, especialmente dos famosos. Acredito que a assessoria de imprensa de um famoso deve criar e definir a quantidade e a forma de postagem, privilegiando a oportunidade de contato direto e imediato com os seus fãs. Segundo ele, um simples erro de ortografia pode significar a perda da credibilidade junto aos seus seguidores. Então, nós estamos falando sobre o uso da internet, de modo especial sobre os famosos. A pergunta que nós vamos fazer, a primeira sobre esse texto é: qual é o ponto de discussão temática, ou seja, qual que é o tema que está sendo discutido nesse texto que nós lemos? E aí nós temos: os famosos não precisam ser assessorados e podem divulgar a vida pessoal como quiserem. Letra B: as redes sociais, no caso dos artistas, não os prejudicam, pois são bem assessorados. Ou letra C: os famosos não são afetados nas redes sociais, pois são cautelosos. Ou letra D: há necessidade de cautela ao utilizar a internet, principalmente por parte das pessoas consideradas famosas. Qual que é a discussão sobre esse tema do uso da internet? Letra D é a opção correta. O que foi debatido neste texto é a necessidade de que haja uma cautela, do uso da internet, inclusive por parte das pessoas famosas. Vamos para a próxima? Qual o argumento consultor empresarial e professor universitário Cristiano Lopes utiliza para defender o seu ponto de vista sobre a necessidade de assessoria que os famosos devem ter nas redes sociais? Então, ele defende esse ponto de vista e a gente precisa observar no texto qual foi o argumento que ele utilizou para defender esse ponto de vista. Então, o argumento que ele utiliza é: segundo o professor, um erro de ortografia, por exemplo, pode abalar a imagem da celebridade e levar à perda de credibilidade. Olha só, um simples erro de ortografia, escrever uma palavra errada, segundo ele, pode perder a credibilidade desses artistas. Releia o seguinte período. Segundo o consultor empresarial e professor do Centro Universitário Newton Paiva, Cristiano Lopes, famosos precisam ser assessorados por especialistas em comunicação, até mesmo quando utilizam a internet. Essa expressão destacada expressa a ideia de que, e aí até mesmo, e aí a gente vai observar que a letra C é o gabarito, a correta, porque até mesmo os famosos são assessorados na vida profissional e precisam ser também nas redes sociais. Então, até mesmo reafirma essa necessidade. Na frase, segundo ele quem? E aí, quando você lê lá no texto, num período anterior, você vai perceber que o pronome ele está se referindo a alguém. Um simples erro de ortografia pode significar a perda de credibilidade junto aos seguidores. O pronome destacado retoma qual palavra? Seria a palavra famoso, Cristiano Lopes, instrumento ou contato? Então, segundo ele quem? O Cristiano Lopes, um simples erro de ortografia. Então, basta você verificar aí no seu texto e vai perceber que esse pronome pessoal em terceira pessoa, ele, está se referindo aí ao professor Cristiano Lopes, que
traz essa opinião sobre o uso da internet, especialmente por parte dos famosos. Nós temos um outro texto muito conhecido nas mídias, que são os memes. Dá uma olhada na tela. Nós vamos trabalhar sobre este meme. Chega de mimimi, olha só o olho aqui da pessoa, né? Bem crítico. Hoje é o dia das atividades de língua portuguesa. Olha, por que tinha que ser um meme logo com língua portuguesa, né? Então, chega de mimimi. Olha o olho da pessoa. Bom, vamos lá. Se analisarmos a linguagem verbal, o que está escrito, e a linguagem não verbal, a imagem, nós podemos concluir que a personagem está satisfeita com as atividades de língua portuguesa, a personagem está insatisfeita, ou a personagem está interessada em realizar essas atividades, ou a personagem está triste com a quantidade de atividades. Chega de mimimi. Hoje é o dia das atividades de língua portuguesa. Então é possível, analisando a linguagem verbal, chega de mimimi, hoje é o dia das atividades de língua portuguesa, e a imagem, olha o olho desse camarada. Nós vamos chegar à conclusão que a personagem está insatisfeita com as atividades de língua portuguesa. Letra C, B, letra B, B de bola, é o nosso gabarito, ok? Então a personagem está insatisfeita com as nossas atividades. Que pena, eu tenho certeza que vocês não estão. Vamos continuar? Podemos afirmar que a frase inicial do meme, chega de mimimi, está no sentido denotativo, conotativo, regular ou irregular. Ele está no sentido conotativo, né, que assume uma outra função, né? O que é chega de mimimi? Chega de reclamação, chega de desconforto. Então, esse mimimi é no sentido figurado, né, que quer dizer algo diferente do pretendido inicialmente. Então, está no sentido conotativo, figurado. Então, chega de reclamação, né? Chega de mimimi. Aqui nós temos um outro texto, e esse texto é um texto argumentativo. Ele vai trazer uma opinião sobre esse tema, mais respeito aos deficientes. Reconhecer direitos é mais do que a obrigação, garanti-los em lei, uma primeira providência, colocá-los ao alcance de todos. Sim, a única forma de limpar o nobre discurso politicamente correto é a infestação demagógica, ou seja, muitas mentiras, né? Não fazem o que a lei prevê. O fato é que as dificuldades cotidianas dos deficientes se banalizam no país. Nem se fala da falta de rampas ou a exagerada inclinação com que costumam ser construídas, né, nas calçadas, né, esburacadas ou recheadas de obstáculos. Quando existentes, pois, não raro, cadeirantes têm que se arriscar entre os carros ou percorrer solos não pavimentados. Então, dar consequência às políticas públicas, sim, é dever do Estado. Portanto, olha, vamos concluir. A conjunção conclui o texto. Portanto, a fiscalização cabe aos governantes nos 3 níveis de administração. Nesse sentido, antes mesmo de ser aberta a 3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que termina hoje, começou a cumprir o papel de dar maior visibilidade aos problemas diários que vive no país uma população do tamanho da espanhola, ou seja, esse número de cadeirantes, de deficientes, né, se compara ao número de pessoas que vivem na Espanha. Então, sobre esse texto, que é um editorial. O editorial é um texto argumentativo e ele representa o quê? Uma instituição, uma empresa. Então, normalmente é um grupo de editores que, em nome de uma empresa, seja um jornal, uma emissora de televisão ou de rádio, eles falam em nome dessa empresa. Portanto, não é um documento assinado, é falando em nome da empresa. E, levando em consideração o editorial, qual que é a finalidade desse texto? Seria defender uma tese sobre o cumprimento efetivo das leis criadas que protegem os deficientes no Brasil? Letra B. Informar, somente informar, descrever a situação dos deficientes ou divulgar a falta de rampas para cadeirantes no Brasil. Então, se o editorial
é a opinião de um veículo de comunicação, seja um jornal, uma revista ou um telejornal de TV. Se é um texto opinativo argumentativo, o objetivo, ou seja, a finalidade dele é defender uma tese, ou seja, um ponto de vista sobre o cumprimento efetivo das leis criadas para protegerem os deficientes no Brasil. O que motiva a produção do editorial o que motiva a produção? E aí, nesse caso aqui, sobre esse tema, nós vamos observar que o que motiva é o fato de Brasília, que estava sediando a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não apresentar uma boa infraestrutura para os participantes. Então, foi o que motivou, a escrita desse editorial. No período retirado do texto, contudo, nem a capital da República cuidou de afastar os obstáculos que infernizam a vida de 45.600.000 brasileiros, o equivalente a quase 1/4 da população, que corresponde a 23,91%. Sobre a estratégia argumentativa, qual que foi usada? A de comprovação, a que apresenta um exemplo, é uma confirmação ou uma citação? Então, quando nós temos números, quando nós temos estatísticas, nós estamos usando uma estratégia argumentativa de comprovação. Então, sempre que nós observarmos num texto, números, porcentagens, o nome de um instituto, normalmente o IBGE, então ele está comprovando os dados. Então, aqui nós utilizamos uma estratégia argumentativa de comprovação. Na frase retirada do texto, Brasília é patrimônio da humanidade, considerada a melhor cidade do país em qualidade de vida, desempenho econômico e desenvolvimento social, e candidata ao título de uma das 7 mais belas do planeta. O sentido estabelecido nesse contexto é conotativo, desigual, denotativo ou incerto. Então, é o sentido denotativo. Tudo que foi falado aqui não cabe uma dupla interpretação. Tem um sentido informativo. As palavras foram utilizadas no seu sentido real. Ok? Bom, galera, espero que vocês possam fazer aí uma revisão desses conteúdos e aguardo vocês numa próxima aula. Até lá!